Se você já leu O Pequeno Príncipe, você precisa conhecer quem escreveu esse clássico que marcou tanto a nossa infância. E não tem jeito melhor de fazer isso do que lendo Terra dos Homens, do mesmo autor, Antoine de Saint-Exupéry, que traz não só um relato do que ele viveu enquanto piloto e todas as suas aventuras aéreas, mas também traz como essas experiências transformaram ele profundamente. Ou seja, para você entender todas as lições sintetizadas em Pequeno Príncipe, você precisa entender a partir de quais experiências que elas foram criadas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Terra dos Homens, a obra do mês de dezembro do Clube de Literatura Clássica. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo novo, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, trazendo um breve resumo de quem foi esse autor, que talvez você conheça somente pela obra mais famosa dele, que é O Pequeno Príncipe. Mas vamos lá. Antoine de Saint-Exupéry nasceu em 1900 em Lyon, na França. Ele vem de uma família de aristocratas franceses. E uma coisa que é importante a gente falar é que ele perdeu o pai muito jovem, quando ele tinha 4 anos, e ele também perdeu o irmão quando tinha 17. Então isso já vai mostrar algo que a gente pode prestar atenção para entender melhor a obra do Exupéry. Esses acontecimentos forçaram ele a assumir um papel diferente perante a sua família, né? Ele tinha esse papel aí um pouco mais responsável enquanto adolescente. E desde criança, o Exupéry, ele era fascinado por máquinas e ele sonhava em se tornar piloto. Inclusive, pilotou um avião quando ele tinha só 12 anos. E quando ele tinha 21 anos, ele entrou para o serviço militar e aí ele começa a trabalhar numa empresa de correio postal aéreo. Então ele viajava o mundo levando cartas, especialmente para a África e para a América do Sul, passando inclusive pelo Brasil, né? Ele fazia algumas escalas aqui no Brasil, passou por Florianópolis, por Rio de Janeiro, Santos e tudo mais. Tem algumas experiências aí que são registradas por ele. E o que é interessante? Todas essas aventuras, essas experiências que ele foi vivendo enquanto piloto, eram traduzidas nos seus livros. O Pequeno Príncipe é um dos livros escritos por Exupéry. Talvez sim, claro, é o livro que é mais famoso, que melhor condensa as suas experiências, né, os valores, a filosofia de vida que ele tinha, numa linguagem mais simples e acessível, por meio de uma fábula, podemos dizer assim. Mas antes disso, ele escreveu alguns outros livros, como Terra dos Homens, por exemplo. É aqui que o Exupéry vai colocar algumas das suas experiências como piloto. Mas não é só isso. É também como essa experiência significou para ele enquanto ser humano. A gente chama ele de poeta aviador. Então é aqui que vai ter muita coisa que vai servir de base para ele escrever Pequeno Príncipe anos depois. Não é uma tarefa fácil explicar qual é o gênero desse livro, mas o nosso editor, Rodrigo Bravo, fez um ensaio introdutório que você encontra aqui nessa edição do Clube, preparando o terreno para a gente entender melhor a obra. É um texto extremamente didático, com informações relevantes sobre a vida do autor e falando também assim um pouco do que você vai encontrar nas páginas seguintes. Então ele vai explicar pra gente o que Terra dos Homens não é. Terra dos Homens não é um romance propriamente dito, com personagens bem delineados e uma história com começo, meio e fim. Também não é um ensaio filosófico, nos moldes de Sêneca, Kant ou Heidegger. É como se ele estivesse no meio disso tudo ou fosse um pouco dos dois. O editor vai chamar isso de relato lírico. Isso porque é uma reflexão sobre as experiências do autor como pioneiro da aviação, então é um misto de experiência com reflexão sobre a vida, né? Uma narrativa autobiográfica seguida de uma reflexão filosófica. Para exemplificar, o Exupéry, nesse livro, ele vai contar um acidente que aconteceu com ele, que inclusive vai se relacionar com a história do Pequeno Príncipe, que foi quando ele caiu no deserto com o avião. Então, em 1935, o avião dele vai cair no deserto da Líbia e ele e o mecânico ficam vários dias por ali, vagando, quase morrem por falta de água e no final, claro, eles acabam sendo encontrados por beduínos ali no meio do deserto. Mas o que eu quero chamar a atenção não é só isso. A escrita do Exupéry não se limita somente à descrição desse evento. Ele considera explicar como que ele se sentia com relação àquilo que aconteceu. É como se ele estivesse extraindo o suco de tudo que ele viveu e estivesse colocando no papel. E eu acho isso muito bonito, por isso que a gente chama ele de poeta aviador. Então ali, nesse capítulo do deserto, depois dessa narrativa aí de muita aflição, de dias angustiantes que ele passou vagando, né, depois que o avião caiu, sem comida, sem água, achando que ia morrer a qualquer momento, finalmente vai aparecer uma pessoa para salvar. E esse trecho tem uma sensibilidade, uma poeticidade incrível, por isso que eu selecionei para ler aqui para vocês. O árabe simplesmente nos olhou, depositou as mãos em nossos ombros e nós lhe obedecemos. Estendemo-nos no chão. Aqui não há mais raças, línguas, divisões. Há esse nômade pobre que pousou sobre nossos ombros suas mãos de arcanjo. Ficamos esperando a testa contra a areia. E agora bebemos.
deitados de bruços, a cabeça na bacia como bezerros. O beduíno se assusta e nos obriga, a cada instante, a fazer uma pausa. Mas basta que nos largue e tornamos a mergulhar o rosto na água. Água. Água não tem gosto, não tem cor, nem cheiro, não te podemos definir, mas te bebemos, sem te conhecer. Não és necessária a vida, és a vida. Penetras em nós como um prazer que não se explica pelos sentidos. Contigo voltam para nós todos os poderes a que tínhamos renunciado. Por tua graça, abre-se em nós todas as fontes mortas do nosso coração. És a maior riqueza que há no mundo, e és também a mais delicada. Tu, tão pura no ventre da terra. Pode-se morrer sobre uma fonte de água magnesiana. Pode-se morrer a 2 passos de um lago de água salgada. Pode-se morrer apesar de se ter 2 litros de orvalho que contém apenas alguns sais em suspensão. Não aceitas mistura, não suportas nenhuma alteração, és uma intransigente divindade. Mas tu nos penetras com uma felicidade infinitamente simples. Veja só isso, no início. Ele descreve o gesto simples do nômade, isso de pousar as mãos nos ombros deles, como um ato quase celestial. Ou seja, não importava raças, não importava línguas, não importava culturas. O gesto do beduíno representava a essência da solidariedade humana, algo que é puro e incondicional, e é algo que a gente vê aonde? Em Pequeno Príncipe. Ele narra também ali na sequência o ato de beber água, né? Como aquilo é algo visceral, um prazer tão profundo que vai além dos sentidos. Ele diz: contigo voltam para nós todos os poderes a que tínhamos renunciado. Veja como é forte essa frase. Parece até assim, como se fosse um momento que ele retrata uma reconexão com a vida e com os próprios desejos esquecidos, né? Eu acho isso muito bonito, né? Toda uma experiência de vida que ele passa, isso de ter caído no deserto. Tem algumas passagens assim, inclusive ele vai falar como isso que ele passou de ter caído no deserto fez com que ele aprendesse muito sobre a vida. Imagina, você tá lá no meio do deserto, tem nada pra fazer, não tem ninguém pra conversar, você não tem nada pra fazer senão lutar pela sobrevivência. Então, obviamente, isso vai gerar um espaço pra ter uma experiência de vida interna, né? E isso tudo vai ser traduzido nesse livro e também nas lições que são sintetizadas no Pequeno Príncipe. Afinal, quando você tá no meio do nada e não tem absolutamente nada pra fazer, não tem um jeito melhor de você pensar no que é realmente essencial, né? Uma outra história que é interessante que tem nesse livro, que vai trazer uma lição igualmente importantíssima, é a história sobre um amigo do Saint-Exupéry, um amigo chamado Henri Guillemot. Então ali, a partir de um determinado momento, bem no início do livro, ele conta sobre a queda do seu amigo Guillemot, que era um colega no correio aéreo, e que sofreu um acidente enquanto pilotava pelos Andes. Então aconteceu desse amigo dele cair, né? O avião caiu ali em meio a condições extremas de frio, 40 graus negativos, altitudes elevadas, nevadas e tudo mais. E ele diz que esse amigo ficou dias perdido, sozinho, enfrentando dores físicas e mentais também. Dores, assim, insuportáveis. Então imagina só, né? Você tá ali num lugar onde se você parar de caminhar, o seu corpo vai congelar, né? Carne, o sangue, enfim. É isso. E o que me chamou a atenção? Apesar do cansaço extremo e da tentação de desistir, esse amigo, Guillemot, ele encontrou força na responsabilidade que ele sentia. Porque ele pensava, poxa vida, eu tenho uma esposa que está me esperando. Eu tenho colegas que estão me procurando. Então o trecho até é muito bonito, eu vou ler para vocês. Minha mulher se acredita que eu estou vivo, acredita que eu estou caminhando. Os colegas acreditam que eu estou caminhando. Todos têm confiança em mim. E eu seria um canalha se não caminhar. Então, veja, ele não caminhava apenas para sobreviver por si mesmo, mas porque ele sabia que a sua vida não era só dele. Chega um ponto, inclusive, que ele considera desistir. Ele pensa, pelo menos se eu desistir e morrer, a minha esposa vai receber o meu seguro de vida. Mas aí, olha só, ele se preocupa tanto com isso, assim, com o fato de que o seu corpo poderia ser levado pelo degelo e isso tornaria impossível a localização do corpo e a esposa poderia não receber o seguro de vida. Ele vai caminhando um pouco mais até um monte, assim, imaginando que se ele fosse até determinado lugar, o corpo dele seria mais fácil de ser encontrado. E é o que de fato acontece, né? Ele sobrevive, ele é encontrado justamente por essa decisão aí de continuar andando e superando todas as dificuldades. E quando ele conta isso pro Exupéry, sério, me chamou muito a atenção, porque ele diz assim, olha,
o que eu fiz, eu te juro, nenhum animal faria. Só um ser humano consegue ter essa noção de responsabilidade. Essa capacidade, assim, de transcender o instinto e agir com base em um senso de responsabilidade mesmo, né? E o Exupéry reflete sobre isso, essa história aí do Guillaumet, porque ele diz que o amigo não é um herói no sentido tradicional. Ele simplesmente fez o que ele deveria fazer, movido pelo senso de dever para com os outros. E isso que definiria a grandeza humana. Essa grandeza de se sentir responsável por si mesmo. Ali ele responsável pelo correio, pelo trabalho, pelos colegas que esperavam ele, pela família. Então eu espero que com esses exemplos que eu trouxe para vocês, que vocês se sintam instigados a ler Terra dos Homens e tenham se convencido a conhecer essa obra profundamente magnífica. E já separa um lencinho, porque eu, pelo menos, fiquei bastante tocada com tudo que o Exupéry narra pra gente. Não são apenas relatos de aventura e sobrevivência. É como se fosse um convite pra gente refletir sobre como essas coisas realmente importam, né? O que é essencial. Se no Pequeno Príncipe a gente fica encantado com essas lições sobre a criação de laços afetivos, que o essencial é invisível aos olhos, e em Terra dos Homens, isso vai ser apresentado pra gente como se fosse a origem dessas reflexões, mostrando de onde que vieram essas lições que tão profundamente ressoam em nós até hoje. Então, é isso que é bonito no Exupéry, essa poeticidade, esse olhar bonito assim sobre a profissão, sobre o ofício. Ele coloca isso nas páginas e é algo que definitivamente me marcou. Então, se você ainda não leu Terra dos Homens, essa é a oportunidade perfeita para você fazer isso. Confira a nossa edição especial com uma tradução inédita feita pelo Roberto Mallet, com uma tradução de leitura indispensável feita pelo nosso editor Rodrigo Bravo. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa experiência. E se permitir também entender um pouco sobre essa obra que não vai mostrar pra gente somente quem foi esse autor, mas também, como em Pequeno Príncipe, é uma obra que inspira a gente a ser melhor. Boa leitura e até a próxima!